E hoje nós vamos ver algumas formas de como a gente pode formatar os nossos outputs, né, utilizando o Python aqui. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui é utilizando o próprio comando print, que é o próprio comando que é utilizado para exibir um texto no nosso output. Uma coisa legal que a gente consegue fazer no print é definir qual que é o separador que ele vai utilizar para poder separar, né, um texto e outro ali do output do nosso código. Então, nesse caso aqui, eu estou exibindo a palavra Python e toda vez que eu coloco uma vírgula e coloco uma outra variável ou um outro texto, uma string diretamente, ele vai imprimir isso aqui no meu output. Por padrão, o separador que ele vai utilizar, né, para poder separar o conteúdo de uma variável para o conteúdo de outra é um espaço. Então, ele vai colocar um espaço em branco. Mas a gente pode definir um caractere diferente para ele poder utilizar como separador. Então, nesse caso aqui, basta a gente definir essa função aqui, que é a função sep, e passar para ela, né, qual que é o separador que a gente quer que ele utilize por padrão para poder separar, né, um elemento e outro aqui na hora da renderização do output desse elemento. Então, nesse caso aqui, a gente substituiu o elemento padrão, que é o espaço em branco, por um hífen. E além de poder personalizar qual que é o caractere que ele vai utilizar para poder separar um elemento e outro na renderização do meu print, a gente também pode definir qual que é o elemento que ele vai utilizar para poder separar um print de outro comando print. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois prints exibindo aqui para mim, em que o primeiro eu escrevo olá e o segundo mundo. Por padrão, ele vai sempre utilizar o caractere para poder separar um print de outro, que é a quebra de uma nova linha. Então, por isso que sempre que a gente coloca vários prints, sempre um print vai estar escrito logo um abaixo do outro, porque por padrão, para poder separar um print do outro, ele coloca uma quebra de linha. Mas a gente pode trocar esse caractere padrão aqui por qualquer outra coisa que a gente definir. Então, nesse caso aqui, eu estou falando para ele que quando eu fazer o primeiro print aqui, que é o olá, eu quero que a separação desse print para o próximo não seja nada. Então, eu estou colocando aqui uma string vazia. Então, é isso que ele vai utilizar para poder separar o conteúdo, né, do meu primeiro print, que seria aqui o meu olá, do conteúdo do meu segundo print, que é aqui o mundo. Por isso que a gente consegue ver aqui, por mais que sejam dois prints diferentes, eu estou vendo, né, o output sendo renderizado numa mesma linha. Além disso, quando a gente está utilizando o print para poder imprimir uma variável que não é uma string, ele vai automaticamente fazer a conversão dessa variável para a gente aqui. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui uma lista, né, que seriam 3 frutas que eu adicionei, e um outro que é um dicionário, que são os preços aí relativo a essas frutas. E aí eu não preciso me preocupar em converter essa tipagem de dados, né, de lista para string ou de dicionário para string, porque na hora que eu passo um print de uma variável que não é uma string diretamente, o print ele vai automaticamente converter essa variável para uma string para poder imprimir ela para mim. E a parte mais legal é que ele mantém a representação visual do que aquela variável é. Então, por mais que ele esteja imprimindo aqui a minha lista de frutas, ele ainda vai manter as características visuais, né, de como seria uma lista definida lá no Python. Então, ele mantém, né, os colchetes aqui e as próprias palavras, né, encapsuladas dentro de aspas aqui e também a separação delas com uma vírgula aqui. Então, ele já mostra para mim a mesma representação que eu teria de uma lista diretamente no Python. Da mesma forma, ele vai fazer a mesma coisa se for um dicionário, um conjunto ou qualquer outro tipo de dado no Python aqui. Então, se eu for exibir aqui um dicionário, ele também vai fazer a conversão automática desse dicionário por uma representação desse mesmo elemento em uma string e imprimir isso para mim sem problemas aqui na saída do meu terminal. Além dessa forma de fazer, a formatação do texto que a gente tem ali no nosso output, a gente também pode utilizar fstrings, que permitem, né, que a gente faça uma formatação adicional no output da nossa string. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu estou criando uma fstring, que basicamente seria uma string com a letra F aqui antes da sua abertura, o que permite, né, que essa string ela tenha alguns poderes especiais. Como, por exemplo, eu posso renderizar uma variável diretamente dentro da minha string se eu passar ela aqui dentro de um par de chaves. E além disso, eu ainda posso fazer uma formatação adicional ainda para essa variável. Como, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma variável π, que é o número de ponto flutuante, que tem aqui 5 casas decimais. Porém, na hora que eu for exibir esse elemento aqui no meu output, eu não quero que ele apareça com 5 casas decimais. Então, eu posso fazer a formatação de como esse elemento será exibido no meu output diretamente aqui na minha fstring. Para poder fazer isso, né, basta eu colocar aqui a minha variável dentro do meu par de chaves, que é para ela poder ser renderizada no meu output. Depois disso, eu coloco logo após aqui o nome da minha variável, o símbolo de 2 pontos. E aí, depois desses 2 pontos, eu passo qual que é a formatação que eu vou querer aplicar para a saída dessa variável. E aí, aqui nessa formatação, eu estou falando que eu quero colocar 2 casas decimais, então o ponto significa que eu estou formatando as casas decimais, e o número 2 significa a quantidade de casas decimais que eu quero que seja exibida no output aqui do meu código. E logo na sequência eu coloco a letra F aqui, que significa que ele vai ser formatado como um número de ponto flutuante. Então isso vai fazer com que ele seja formatado como um número normalmente, porém ele vai mostrar apenas 2 casas decimais para esse número aqui. Então isso não altera a variável π, apenas faz uma formatação ali para o output dela para poder ficar mais legível ali para o usuário, né? Não ficar aquele número gigante com várias casas decimais ali no output do nosso código. E agora que você chegou até aqui nesse vídeo, já deu para perceber que você
você gosta de programação tanto quanto eu. Então, se você quiser aprender muito mais de forma simples, com muita prática e vários projetos do mundo real, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição para se cadastrar na plataforma do Programador Aventureiro e ter acesso gratuitamente aos meus melhores cursos. Além disso, as F-strings permitem a gente fazer vários outros tipos de formatações aqui no nosso código, como, por exemplo, alinhar os nossos textos da direita, esquerda ou centralizar eles no output do nosso terminal. Por exemplo, aqui. Então, eu tenho aqui uma F-string, onde eu coloquei dentro do meu par de chaves, né, um texto literal, né, então eu coloquei a palavra centro mesmo, coloquei o símbolo de 2 pontos, que é justamente o que eu estou querendo dizer, que eu vou formatar como é que esse texto vai ser exibido no meu output, e aí eu coloco esse símbolo aqui do circunflexo para poder dizer que eu quero que ele fique alinhado ao centro da minha string. E aí eu passo logo na sequência quantos caracteres deve ter, ele deve considerar, né, nesse output. Dessa forma, o que ele vai fazer para mim é reservar um total de 10 espaços no output da minha string e alinhar essa palavra centro aqui bem no meio desses 10 caracteres aqui. E aí, como a palavra centro ela só tem apenas 6 caracteres, o que ele faz é preencher com espaços em branco, né, nas partes laterais ali que falta para ele poder ficar alinhado no centro. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver, eu coloquei essa barra aqui no começo e no final, para a gente ver exatamente, né, o que está sendo renderizado aqui pela F-string. Então, basicamente, tem a palavra centro, em que ela ocupa 6 caracteres, e aí ele pegou 2 caracteres aqui da lateral e colocou um espaço em branco, e mais 2 caracteres aqui da outra lateral, e também colocou um espaço em branco. Assim, a minha string ficou centralizada aqui no meu output. E da mesma forma, né, se a gente quiser alinhar nossas strings à esquerda ou à direita, basta a gente passar também o caractere de menor, se eu quiser alinhar à esquerda, e logo na sequência falar quantos espaços, né, eu vou estar destinando ali para o output desse valor específico, que seria aqui a palavra esquerda, e aí ele vai colocar ela aqui primeiro, e depois preencher com espaços em brancos até completar ali os meus 10 caracteres que eu tinha passado ali em cima na minha F-string. Da mesma forma, se eu colocar o símbolo de maior, eu vou estar falando que eu quero alinhar à direita. Então ele vai colocar espaço em branco em toda a área disponível ali para poder preencher esses 10 caracteres aqui no meu output. Então por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado aqui das dicas do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o meu curso gratuito de Python para você poder aprender muito mais sobre essa linguagem, com muito mais outras dicas e tutoriais aqui de como utilizar o Python no seu dia a dia. E também já recomendo você assistir essa playlist aqui para poder aprender a criar interfaces gráficas bem modernas utilizando o Python.